Olá, amigo enxadrista. Aqui é o mestre nacional Gerson Pérez, falando diretamente do Clube de Xadrez Online, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Você conhece a obra Partidas Seletas, do Botvinnik? Hoje ela tem uma outra roupagem. Numa nova edição, ela está como Estratégia 1, Estratégia 2, Estratégia 3. Mas Partidas Seletas 1, 2 e 3 foi a base de vários mesmos jogadores, várias gerações passaram por esse mesmo material para melhorar o seu xadrez posicional, para poder avançar especialmente na análise conceitual. E é exatamente esta série que nós começamos hoje aqui no Clube de Xadrez Online. Nós vamos falar sobre essa obra extraordinária através de uma série de videoaulas. É uma obra autobiográfica, são 3 volumes onde Botvinnik analisa as principais partidas que ele jogou ao longo da carreira e faz comentários excepcionais, porque afinal de contas ele jogou as partidas, não é um terceiro fazendo colocações sobre partidas dele, é simplesmente o próprio Botvinnik comentando, falando dos bastidores aí de suas partidas e com aquele jeito todo especial do Botvinnik, que é um xadrez lógico impressionante, de explicar por que ele fez aquelas jogadas, por que era interessante aquele plano. Bom, depois da vinhetinha aí do Clube de Xadrez Online, nós vamos começar então esta série que promete ser uma série de muito sucesso aqui no Clube de Xadrez Online, as partidas seletas do Botvinnik. Seguindo então com a nossa ideia das partidas seletas, eu escolhi no tomo 1 uma partida que eu gosto muito, uma partida mais curta, o adversário não é assim conhecido, não é tão forte, mas o Botvinnik mostrou essa partida em 1931. Ele mostrou por que ele seria campeão do mundo ali várias vezes. Bom, essa partida ela foi jogada no campeonato de equipes das empresas de indústrias elétricas da antiga União Soviética. Então, olha só como o xadrez ali na antiga União Soviética era muito difundido. Era simplesmente uma competição das empresas da indústria elétrica. E tem Botvinnik e uma série de jogadores fortes ali. Olha, era uma competição por equipes. Bom, vamos lá. Cavalo F3 jogou o adversário do Botvinnik. Esse adversário se chama Jurgis, a Jurgis. Então, a partir de 1931, foi jogado em Leningrado. Isso aqui está lá na obra, por volta ali da página 100, 100 e pouco, do tomo 1. Então, cavalo F3 pode dar início aí a uma rete. Lembrando que a rete típica é com D5 e o branco fazendo C4. Esta seria, então, a abertura rete. Cavalo F3, C4, dá margem a um monte de, por transposição, de outras aberturas. C4 e cavalo F3 é o que mais dá transposição em xadrez. Então não é porque você começou com cavalo F3 que vai seguir exatamente uma rete. Não é porque você simplesmente começou com C4 que vai dar uma inglesa. Pode ser que a partir dali você transponha para outras aberturas. Então, cavalo F3, o Botvinnik aqui de pretas fez cavalo F6. C4, olha, já tem cara de passar de uma rete, que é o que foi ensaiado, para cair agora numa inglesa, que é o C4. Aí C5, como se fosse uma simétrica, cavalo C3 e aí B6. Esse B6, então, fica um pouco parecido, né? Se a gente joga ali com E6, depois bispo B7, é como se fosse uma Índia da dama na sua estrutura inicial. A ideia do E6, bispo B7, bispo E7, B6, e tem sempre a possibilidade de jogar C5 ou D5, é uma característica da defesa índia da dama. Mas aqui nós estamos dentro de uma inglesa, tem o C4 aí. E aí G3, toda vez que tem um fianqueto de um lado, nós temos um fianqueto do outro lado. É a forma mais tranquila, mais fácil de você combater
a ideia do seu adversário. Ele quer ficar com toda a diagonal ali? Ah, ele está querendo ficar com toda a diagonal. Bom, mas se ele entra na diagonal e eu também, essa diagonal nós vamos dividir, 50% para cada. Então, todo fianqueto que você puder responder com outro fianqueto é interessante, porque você combate essa ideia do adversário também com a mesma ideia, um outro fianqueto. Então, aqui na obra, o Botvinnik fala que a partida iniciou com abertura hatch, mas passou por uma abertura inglesa, por transposição, então, de lance. Bispo B7, bispo G2, e aí fez D5. Então, a ideia do bispo B7 já é apoiar esse avanço aí em D5 e já brigar rapidamente pelo centro. Aí, C toma D5, é o normal, né? Peão lateral tomando peão central. Em várias aberturas nós temos isso, siciliana. Branco joga E4, depois prepara o D4. Toda vez que isso acontece, o que as pretas fazem? C toma D4. Peão lateral tomando peão central. Inglês a mesma coisa. Você tem aqui um peãozinho em C4, de repente o adversário coloca um D5. Digamos que o peão de D5 ele tem um status melhor, afinal de contas é um peão do centro. Os peões de D, peão de E. Então o peão de C é um peão de ala. Na fase inicial ali da abertura, um pouquinho ali do meio jogo, nós trabalhamos muito para controlar o centro. Então toda vez que você coloca os peões no centro, você aumenta esse controle territorial. A vantagem de espaço então se amplia. Então se você puder pegar um peão lateral e tomar um peão central, seria interessante, né? É claro que há as compensações. O que o adversário faz? O Botvinnik já faz, o cavalo toma D5. Não tem um peão no centro? Não, mas tem um cavalo. O branco roca, joga E6 para dar sustentação para o cavalo e ao mesmo tempo poder sair com o bispo. Bispo E7, bispo D6. Bispo E7, bispo F6 é uma boa opção aqui, ó. A gente jogaria o bispo aqui, depois poderia passar para cá, já que o cavalo já saiu e ele ficaria bem nessa diagonal. Aí B3, o Botvinnik brinca aqui que quando o branco fez B3, é meio que uma proposta no tabuleiro, uma proposta de empate. Por que ele fala isso? Ora, se o adversário faz B3, está me convidando para poder tomar ali em C3. Peão toma, dama toma, dama toma, e agora nós temos torre toma. E é uma posição, então, muito igual, já trocou as damas, tem dois blocos de peões de cada lado, não tem fraqueza nenhuma, nem de casa e nem de peões. Então, é uma posição que caminha para uma possibilidade de empate. Aí o Botvinnik, bom, isso era também um torneio de equipes, ainda tinha que perguntar para o capitão se poderia empatar. Obviamente o Botvinnik não está jogando para empatar, ele quer ganhar, até porque em tese é um jogador mais fraco. E aí ele faz simplesmente bispo E7. Então ele nada de fazer cavalo C3, que caminha para uma posição mais igualada, mais fácil de você empatar. Aí bispo B2, a ideia do B3 era exatamente fazer o fianqueto, e agora nós temos um duplo fianqueto. As posições de duplo fianqueto, elas demoram um pouco mais a ter o choque entre as peças. Observa que as peças das brancas estão tão somente na primeira, segunda e terceira fileiras. Então isso faz com que o jogo fique sólido, o jogo fique bastante protegido, fácil de você jogar. Na realidade, quando a posição se abre, a posição fica mais tática e aí tem mais riscos. Toda vez que você joga mais fechadinho, ali mais na retranca, a chance de chegar ao empate é maior. Aí rocou e agora fez cavalo, toma D5. O Botvinnik fala que a posição das pretas é muito segura. Então, que além do cavalo D5, que deixa também as pretas em uma boa posição, era possível fazer, ó, ele cita dama C2 como uma opção. Ele cita, além do dama C2, ele cita D4 como outra opção. E ele fala também no torre C1. Mas nas três citações que ele comenta aqui, ele diz que de todo jeito o jogo das pretas é mais fácil. E as brancas optaram então por cavalo toma. Bispo toma. A ideia
de tomar com o bispo é ficar aqui pressionando a diagonal. Se você toma de peão, fortalece mais o centro, mas você perde um pouco da força do bispo nessa diagonal. A diagonal A8, H1. Aí D3, o Botvinnik fala que ele tem uma recomendação aqui interessante. Ele fala que é uma velha recomendação dele, a partir de 1931. Dama B1, com a ideia de torre D1, seguido de D4, colocar o peãozinho aqui. Essa ideia ele cita então que foi jogada em Reykjavik em 1978. Então em 78 o Botvinnik faleceu em 1995, então esta obra ela foi tendo revisões, né? E ele cita, apesar de essa partida ser em 1931, ele cita aqui em 1978 que Larsen e Smejkal jogaram esta posição, um dama B1, mas não fez a ideia que ele acha legal. Dama B1, torre D1 e D4. Na partida não foi jogado D4, e sim somente D3. Aí ele fala, olha, o branco não ficou tão bem, exatamente porque não complementou a minha ideia. A minha ideia era dama B1, torre D1 e aí D4. E na partida não foi feito D4, foi feito D3. Então essa partida de 1931 e há uma referência 1978, uma vez, né, que esta obra dele, As Partidas Seletas, cobre aí a carreira praticamente toda dele. E então nesses 3 tomos você tem muita referência, seja para trás em partidas que ele já jogou e fez comentários, e sejam partidas que ele ainda vai colocar na obra. Você está no volume 1, tem citação do volume 2, do volume 3, que no caso então a carreira dele está mais para frente ainda. É que parece estranho, uma partida de 1978 a partir de 1931, mas na realidade então ele anda como se fosse na linha do tempo, comentando o que ele já fez ali para trás e o que vai acontecer nos próximos capítulos da obra dele. Então fez o D3, ele acha que o dama B1 é melhor, aí jogou então cavalo D7, dama C2, torre C8. Olha, quando a dama já fica aqui, ó, o adversário já fica de olho. O Botvinnik já imaginou, olha, B5, depois C4, isso vai dar problema para a dama. E agora ele faz torre de A E1. Ele fala, o Botvinnik, que agora era a hora de aliviar a pressão, simplificar, fazer simplesmente cavalo E1. Cavalo E1 trocando ali os bispos, porque isso dava uma aliviada na posição. Então, esta ideia aqui do torre de A E1, ele não achou que foi muito preciso. Aí fez B5, a gente já tinha falado, né, como a dama está em C2, ele já pensa numa ruptura em C4, abrindo linhas, dando problema para a dama. E agora fez E4. Então E4 dá um problema grave aí na posição. Apesar de ser uma jogada até interessante sob o ponto de vista de domínio de centro, de atacar o bispo que está centralizado, basicamente essas posições têm 3 problemas. Esta diagonal, que era muito forte para o bispo de casas brancas, ela vai ser fechada pelo peão. Vai ficar um problema aqui em D4, né, que já está até selecionada a casa, e vai ficar um problema em D3. D3 é peão atrasado na coluna aberta, e D4 é a casa fraca, ou seja, as pretas podem instalar uma peça ali. Então o E4 parece ser uma jogada interessante, porque ele fez torre de A E1, provavelmente para sair com o cavalo e jogar F4 e atacá-la do rei, mas gera problemas estruturais na posição. Você ganha dinamismo e perde na parte estática, que são aquelas debilidades de longo prazo. Olha só, voltou o bispo lá para a casa segura, cavalo D2, e aí vem uma exclamação aqui, ó, cavalo B8. Se fosse a gente aqui jogando, a gente já colocaria o bispo aqui, já colocaria o bispo nessa diagonal, porque o bispo de B2 está pressionando, né? E talvez a gente não pensasse no cavalo B8. Então, geralmente, esses jogadores mais posicionais, mais estrategistas, esses jogadores que encontram estas jogadas, cavalo B8, para fazer o giro
por C6 e se instalar em D4. Então foge um pouquinho, né, aquele padrão de desenvolvimento normal, que seria aqui bispo F6, às vezes até torre E8, ou então tirar a dama para C7 e torre de F D8. Mas, naturalmente, é uma boa jogada. Aí F4, quando foi feito torre de A1 e o cavalo saiu para D2, a gente já percebeu que o branco queria atacar na ala do rei. Cavalo C6, onde ele está mirando? D4, que é aquela super casa fraca ali para poder entrar com uma peça. Aí fez A3, porque estava ameaçando o cavalo B4 também, caindo D3. Então cavalo B4 é uma casa, né, para tática, ou seja, para ganhar o peão de D3. E cavalo D4 é para estratégia. Aí ele fez dama D7 e o Butvinnik não gostou dessa jogada dele. Então ele fala que muito melhor era cavalo D4. Ele fala que esta jogada aí, ele deixa de ficar claramente superior fazendo o cavalo D4. Então, que fazendo o cavalo D4, ele poderia reforçar a posição depois, e aí as pretas realmente ficariam bem melhores do que eles ficam. As possibilidades ficariam mais claras, então, para as pretas. Cavalo F3, agora o cavalo já defende o ponto D4. Ó. Aí, torre de F D8, e com isso, todas as peças estão jogando. Torre D1 e bispo A6. Também o Butvinnik não gosta dessa posição. Ele acha mais interessante você criar um grupo de peões aqui, eu colocar o peão em A5, porque os peões ficariam mais fortes, e depois você jogar o bispo para A6. Então ele fala que essa jogada não é tão precisa, como se fosse uma jogada ali duvidosa. Aí bispo A1, Butvinnik fala, se cavalo E5, parece que está pedindo aqui a posição do cavalo E5, não é problema porque as pretas fazem cavalo D4. Bacana esse contragolpe aqui, esse contra-jogo, né? É isso que a gente tem que ficar atento. Não é só ataque e defesa, ataque e defesa. Tem ataque, a gente pode fazer contra-ataque também. Para cavalo E5, então, nós temos cavalo D4. O Butvinnik diz que é uma boa posição. Aí bispo A1. E nesse momento B4. E ele fala que agora já está preparando aí uma jogada fina em seguida. É claro que de cara nós estamos vendo que o peão atrasado na coluna semi-aberta, o peão de D3, ele é problema. Então foi jogado B4 para abrir o bispo, para bater nesse peão. Mas na realidade o Butvinnik está preparando outra coisa aí. Ele está preparando um sacrifício posicional de qualidade bacana demais que vai dar o ganho a ele. Olha só como ele trabalha a posição. Aí A4, normal, né? Aí só então ele fez cavalo D4, aí tirou a dama. Bispo toma aqui não adianta. Se bispo toma, nós vamos fazer dama K, por exemplo, dama B2, ameaça mate. Se a gente faz bispo F6, leva E5, né? E depois vai ter cavalo E1, ou seja, nada de tomar aqui no D3, porque esse peão vai custar caro, vai custar a peça. Então, através de dama B2, a gente tira a dama do ataque e simplesmente vai ganhar a peça depois. Fez então dama B2, aí bispo F6, e bispo F6 é claro que vai levar E5. O Butvinnik comenta, olha, eu vou jogar bispo F6, ele vai jogar E5, mas aí acaba a pressão sobre G7. Ó, E5, o bispo volta, parece uma perda de tempo, mas agora o branco não pressiona mais essa diagonal. Aí cavalo toma, e aqui então está já preparado o sacrifício da torre em C3. Quantas e quantas partidas eu já vi essa ideia. Porque você sacrifica a qualidade, o adversário pode tomar sua torre de cavalo ou de bispo, e você passa o peão. Então você vai tomar de D, e além de passar o peão, D3 ali vai ficar em risco também. Olha só como que ele joga isso. Dama E2, torre C5, jogou o bispo, F5. Aqui Butvinnik fala que essa jogada foi desnecessária, não tinha nada que jogar isso aqui. Ele fala para jogar simplesmente torre C3 direto, não tem nada que jogar esse F5. Aí fez F5, porque o branco poderia tomar. Se o branco fizesse aqui e
toma F6, simplesmente aconteceria o quê? O peão de E6 ficaria fraco. Esse peão de E6 ficando fraco, a gente poderia ter um contra-jogo ali em cima então. Aí H4, torre C3, bispo toma. Então, esse torre C3 que é o lance especial da partida. O sacrifício de qualidade. E não precisa ter mesmo sacrifício não, está cedendo material, mas olha, o peão agora é passado, ele está na sexta fileira, 2 casas da coroação. O peão de D3 é problema, tem 3 ataques em cima. E logo, então nós vamos ver, ó, já caiu. Nós vamos ver que é problema. Tomou. Então agora só tem qualidade. O sacrifício aí é de qualidade por peão, né? Ou seja, bispo e peão contra a torre. Aí fez C2, torre C1, bispo toma, torre toma. E esse foi o lance que eu acho mais fino da partida. Torre C3 nem penso que tenha sido o melhor lance da partida não. Torre C4 sim. E agora a gente vai ter uma avalanche de peões aí. Bispo C5, aí sai e pronto. Então a classe operária realmente vai ao paraíso agora, porque simplesmente vai ter B2 e aí nós vamos coroar. Então essa foi uma partida de degustação da série que eu vou fazer sobre partidas seletas do Botvinnik. Então aqui no canal CXOL nós vamos ter algumas partidas, porque esta série ela vai ser lá da loja do Clube Xadrez Online. Abração para vocês, até nosso próximo vídeo.